Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 17 de dezembro, onde teremos alguns jogos sensacionais aqui para trading esportivo. O primeiro deles é a final do Mundial de Clubes entre PSG e Flamengo. Depois a gente vai ter durante a tarde aqui dois jogos muito bacanas da Copa da Liga Inglesa, que eu também vou comentar aqui com vocês. E à noite o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco se enfrentam no jogo de ida das finais dessa competição. Então vou trazer as minhas análises para esses jogos aqui. Quero que você que vai acompanhar esses jogos também comente aqui nos comentários o que você imagina que a gente pode ter de cenários para essas partidas. E é claro, se você não for inscrito no canal ainda, convido você a se inscrever, deixar um like aqui e fortalecer sempre o nosso conteúdo para que a gente continue crescendo e chegando cada vez a mais pessoas, beleza? Começando então por ordem cronológica aqui, né? O primeiro jogo às 14 horas, PSG e Flamengo. A gente tem aqui um regulamento novo no Mundial de Clubes, né? Com digamos assim, a criação, né, do Mundial mais parecido, né, espelhado no Mundial de Seleções. A gente teve agora na metade do ano de 2025, né, aquele Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, com 32 clubes participando, né, e transformando esse Mundial de final de ano que a gente estava acostumado, né, que agora é chamado de Copa Intercontinental. Também é um título que tem a mesma relevância, né, que os campeões mundiais anteriores conseguiram chegar, mas é um campeonato que ele, de certa maneira, passa a ser menos importante em relação ao que hoje é aquele Mundial de Clubes da FIFA que acontece a cada 4 anos, que vai ter a mesma estrutura de uma Copa do Mundo, enfim, que a gente viu esse ano de 2025 no meio da temporada, né? Então agora a gente tem aqui o Flamengo disputando esse título que é ainda motivo de desejo aí de todos os clubes, principalmente sul-americanos, né? Para a gente é muito mais relevante do que para os europeus esse título aqui. Mas o fato, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, do histórico que os europeus têm tido uma supremacia nessa competição aqui nos últimos anos, né? O regulamento mudou um pouco, né? Ficou na prática ainda mais difícil para as equipes sul-americanas conseguirem chegar ao título dessa competição, porque anteriormente a equipe sul-americana ingressava aqui no que seriam as semifinais da competição, né? Então jogaria apenas 2 jogos, uma semifinal e uma eventual final contra o time, provavelmente o time europeu, né, que é o que também disputava na semifinal. Então os dois times, tanto sul-americanos quanto europeus, jogavam 2 partidas nessa competição, né? O que acontece agora é o seguinte: o clube sul-americano ele vai entrar na fase de quartas de final, aqui onde entrou o Flamengo, venceu o Cruz Azul do México, né? E aí passou para a semifinal, onde venceu o Pirâmides do Egito. E o PSG, no caso aqui o representante da UEFA, ele vai entrar só na fase final. Então joga um jogo a menos, né? Enquanto os sul-americanos jogam um jogo a mais, os europeus passam a jogar um jogo a menos. Ou seja, né, ficou um pouco mais complicada a trajetória do time sul-americano aqui para chegar nessa decisão. Então, os africanos e o time da Oceania, né, então o representante da Confederação Africana e o representante da Confederação da Oceania, eles vão se enfrentar na fase de oitavas de final. Aqui entra o representante asiático, o representante da CONCACAF, né, que é a América do Norte e América Central, e o time da América do Sul, né, da Conmebol. E aí, na semifinal, aí eles fazem 2 chaves aqui, na semifinal se enfrentam os vencedores e na final quem passar pega o time da UEFA, que nessa edição é o Paris Saint-Germain, tá? O que a gente pode falar? Dito tudo isso a respeito do regulamento, a gente vai então aqui para as escalações das equipes, né? Uma expectativa da equipe do Flamengo vir montada muito parecido com o que foi no jogo contra o Cruz Azul e depois o Pirâmides contra o Pirâmides. Teve algumas mudanças aqui, né? Essa escalação do Flamengo aqui, ela é muito mais parecida, é praticamente idêntica à escalação que jogou contra o time do Cruz Azul, né? A gente tem aqui o Carrascal, o Samuel Lino, então o Everton Cebolinha, por exemplo, que foi titular no jogo
contra o Pirâmides não será titular aqui, né? Pulgar e Jorginho, os dois volantes aqui. A gente pode ter variações aqui, como por exemplo o próprio Everton Cebolinha aparecendo no time, como o Gonçalo Plata também aparecendo no time. Então a gente tem aqui algumas possibilidades de mudança nessa estrutura no time do Flamengo. Mas o que traz pra gente é esse 4-2-3-1 aqui, que é o esquema que o Felipe Luiz utiliza aí. Foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro e agora tem aqui pela frente a possibilidade de ser campeão mundial, repetindo aí 1981, quando o Flamengo venceu em cima do Liverpool o seu título mundial de clubes naquela época, né? Para conseguir repetir essa façanha, vai ter que segurar um time muito forte, que é a equipe do PSG. Destaques aqui para o PSG é a ausência do Hakimi, que está fora por lesão, e o Dembélé, que não tem sido... que tem revezado posição aqui na titularidade do time, então pode ser que a gente tenha uma mudança na escalação do PSG aqui, com o Dembélé entrando como titular. Pontos que a gente deve levar em consideração aqui, tá? O retorno de alguns jogadores importantes, como Désiré Doué, estava fora por lesão, e o goleiro Chevalier, dois jogadores aqui que o PSG não vinha utilizando porque estavam se recuperando de lesão, estão habilitados para jogar esse jogo aqui pelo Mundial de Clubes, tá? Falando um pouco das odds aqui, a gente tem odd de 1,70 para o PSG, 4,75 para o Flamengo, tá? Eu acho que a gente poderia ter esse preço aqui, acredito que esse preço aqui está um valor interessante para trabalharmos a favor do PSG, porque se a gente levar em consideração o histórico do confronto entre sul-americanos e europeus na final do Mundial de Clubes, a gente vai chegar à conclusão de que o último brasileiro que conseguiu vencer essa competição, né, o último sul-americano, a última equipe brasileira, né, representando a América do Sul, que conseguiu vencer no Mundial, foi o Corinthians em 2012, né? Se não me engano, a gente teve o River Plate, acho que chegou a vencer depois disso, né, em mais uma ocasião. E não lembro de ter tido outro sul-americano que venceu os europeus. Ou seja, a equipe, o representante da Europa, tem tido nos últimos anos aí uma supremacia muito grande nessa decisão, né? Vamos pegar aqui, a gente não tem como pegar anos anteriores, né? No último ano aqui foi o Real Madrid campeão em cima do Pachuca, né? A gente teve o Botafogo aqui sendo eliminado pelo Pachuca na fase de quartas de final. Ainda já era esse regulamento novo, né, com 3 jogos aqui, então a gente não vai conseguir pegar um histórico mais distante que isso, mas levando em consideração o que a gente tem aqui de amostragem, os sul-americanos têm de fato uma desvantagem muito grande contra as equipes europeias aqui, tá? Pelo estilo de jogo, o que a gente pode levar em consideração aqui? A chance do Flamengo pode ser mais alta, a gente pode considerar que essa odd aqui ela está dentro de um preço ok aqui, um valor justo nessas odds aqui, se a gente levar em consideração o interesse por esse jogo, né? Onde o PSG naturalmente não vai tratar essa partida com o mesmo interesse que o Flamengo vai tratar. Para o PSG, esse jogo ele é um jogo muito mais de intertemporada, digamos assim, é um jogo com muito mais cara de amistoso do que com cara de troféu, né? Já para o Flamengo é bem diferente, naturalmente a equipe do Flamengo vai enxergar isso aqui como uma conquista de altíssimo nível, e de fato ela né? Não perdeu a sua importância só porque existe agora um outro formato de Mundial, onde a FIFA e os clubes europeus, por consequência, dão mais prestígio e dão mais atenção e pagam um prêmio maior, mas esse título aqui ainda segue sendo muito relevante aqui para o cenário sul-americano, então com certeza o Flamengo vai ter muito mais interesse em conquistar esse troféu aqui do que o PSG. O que acontece é que o PSG vem numa grande fase, é um dos principais times aí do futebol europeu, embora não seja ainda o líder aqui no campeonato francês, né, mas disputa ali na parte de cima da tabela. Se a gente pegar aqui a Champions League, por exemplo, o PSG está na terceira colocação também ali, disputa entre os líderes, e isso tendo vários desfalques aí que estarão, na sua grande maioria, de volta, como eu falei aqui, disponíveis para esse jogo contra o Flamengo. Então, na minha visão aqui, trabalhar alguma coisa a favor do PSG nessa faixa de odd aqui, levando em conta que o time francês
mesmo não tendo tanto interesse como terá o Flamengo nesse jogo, tecnicamente ele pode se sobrepor, ele pode apresentar aqui um jogo de excelente nível técnico, né? Isso pode atrapalhar bastante a vida do Flamengo também. A gente pode ver aqui sim o PSG oferecendo uma leitura para trabalharmos back a eles, ok? Então fica aqui o meu registro. Também acho que pode ser interessante para over esse jogo aqui, né? Se a gente pegar as odds do mercado de gols aqui, não tem ainda disponíveis aqui o mercado de gols, mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o site do Bolsa de Aposta, tá? Aqui a gente tem algumas super odds, tá? A Arrascaeta para dar mais de um chute a gol, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar quanto tá essa odd aqui, ó. A super cotação aqui de odd 3 para o Arrascaeta dar apenas um chute a gol, já paga essa aposta aqui. Flamengo para ser campeão também tem uma odd 4 aqui, então tá com uma cotação bem interessante, né? E para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões no jogo, odd 2. Então essas aqui são as super cotações que você encontra no Bolsa de Aposta para esse jogo contra o PSG. Se você não tem conta ainda no Bolsa de Aposta, a minha sugestão para você é que clique no link que está aqui na descrição do vídeo e crie a sua conta no Bolsa de Aposta para você aproveitar as melhores odds sem risco de limitação. No Bolsa de Aposta você consegue fazer trading esportivo contra outros traders, né, sem risco de limitação, aproveitando as melhores oportunidades, tá? Lembrando sempre, para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade, ok? Voltando aqui então para a nossa análise, a gente vai ter durante a tarde, nesse mesmo dia, assim que acabar o jogo do Flamengo, a gente já vai ter aqui Manchester City e Brentford, jogo pela Copa da Liga Inglesa. Esse jogo aqui, ele é das quartas de final, tá? A gente vai entrar aqui para ver. Geralmente a gente tem as equipes mesclando um pouco os seus elencos aqui para essas competições, né? Então, no caso do Manchester City aqui, a gente vai ver o time, por exemplo, não utilizando aqui o Rodri, não utilizando aqui tem vários jogadores que estão fora por lesão, né? O Kovacic, o Rodri, o próprio Rodri, o Stones, né? São jogadores importantes que estão fora por lesão, que poderiam jogar aqui, né? Mas outros jogadores aqui, por exemplo, o Bernardo Silva, que geralmente seria titular, o Foden, que seria titular, não estarão escalados para esse jogo aqui para iniciar essa partida. Então a gente vai ver aqui o Savinho tendo uma chance entre os titulares, né? O Bob tendo uma chance entre os titulares também. Então jogadores que às vezes são utilizados pelo Guardiola ao longo das partidas, agora podendo começar o jogo aqui. É um Manchester City que a gente pode observar assim, não tem aquela característica, né, de super favorito justamente pela montagem da equipe aqui, mas tem seu principal jogador de ataque aqui, o Haaland, estará entre os titulares, muito provavelmente esse é o principal nome, né, dessa temporada no Manchester City aqui, muito provavelmente irá jogar, né. Do lado do Brentford também alguns jogadores titulares estarão ausentes aqui, mas a gente tem um time que tecnicamente o estilo de elenco que a equipe do Brentford oferece hoje não é um elenco que tenha tanta disparidade entre os seus titulares e os seus reservas. É uma equipe bem equilibrada nesse sentido. Então, rodar o elenco para a equipe do Brentford não significa tanta perda a nível técnico em relação ao time titular do que, por exemplo, no Manchester City isso é mais latente, tá? No entanto, mesmo assim, o City é favorito, joga dentro de casa, odd de 1,51 contra uma odd de 5,25 do Brentford. Aqui a gente pegar o histórico das duas equipes nessa competição não faz tanto sentido, né? Justamente pela descaracterização das equipes, né? Então é um jogo onde a gente pode levar mais atenção pelo regulamento da competição, que é um jogo único, né? Então aqui o empate, se não me engano, vai para pênaltis, né? Então a gente tem aqui a necessidade dos times de construírem um resultado de vitória ao longo do tempo regulamentar, não tem jogo de volta, então essa questão do regulamento também é um fator importante para a gente analisar esses jogos aqui, tá? Eu gosto ainda assim de um back ao Manchester City. Obviamente a gente vai com bastante cuidado nesse tipo de situação aqui, levando em consideração que
O elenco titular não vai estar completo aqui no Manchester City, né? Então o time mais mesclado a gente não pode acreditar tanto como a gente acreditaria se fosse o Manchester City completamente titular aqui, motivado para uma competição que não necessariamente é a prioridade da equipe na temporada. Isso pesa muito, né? Pro lado do Brentford é mais importante tentar chegar nas fases finais aqui de uma Copa da Liga do que pro Manchester City, que tem aí a possibilidade de disputar nas cabeças aí a Premier League, a Champions League, né? Então é uma equipe com outros objetivos, digamos assim, ao longo da temporada. Isso também faz com que a gente vá com um pouco mais de cuidado, mesmo querendo trabalhar a favor do favorito Manchester City nesse duelo aqui, ok? Outro jogo da mesma competição é Newcastle e Fulham. Vamos pegar aqui, vamos ver se a gente consegue pegar o histórico desses dois times se enfrentando nessa temporada na Premier League, né? Vamos ver aqui. No confronto entre as duas equipes, né, o Newcastle está sem tomar gol nos últimos 3 confrontos e o Fulham sem tomar gol nos últimos 11 confrontos. Né? O Newcastle foi o primeiro a marcar em 8 dos últimos 9. A gente tem aqui duas equipes que estão vivendo momentos relativamente semelhantes aqui, né? Vamos dar uma olhada na colocação aqui da Premier League. O Newcastle hoje é o 12º colocado e o Fulham 14º colocado. Ele só tem 2 pontos de diferença entre eles, vivem um momento relativamente parecido na competição. O Newcastle parecia ter dado uma melhorada, voltou a oscilar na última rodada principalmente, né? Assim como o Fulham vinha numa sequência meio oscilante aqui e conseguiu vencer o Burnley na última rodada, resultado que o colocou aí algumas posições acima na tabela também. Então a gente tem aqui um confronto bem parelho aqui, né? O que vai fazer com que o favoritismo pese um pouco mais para o lado do Newcastle, justamente o fator local aqui, que nesse tipo de competição pesa muito, principalmente por ser um jogo único, né? Então, o time que vai jogar dentro da sua casa tem aí bastante vantagem em relação ao confronto, né? Pelo que a gente está vendo nas escalações aqui, o Newcastle tende a utilizar quase que 100% do seu time titular, né? Enquanto o time do Fulham também está muito mais para titular do que para reserva. Tem alguns desfalques aqui a nível de lesão também que não estarão disponíveis, mas pelo que o site está trazendo aqui, a gente terá as duas equipes com um time bem mais próximo do titular do que, por exemplo, a gente viu ali Brentford e Manchester City, tá? Então, nesse caso aqui, os dois times estão mais próximos daquilo que a gente tem visto as equipes apresentando, por exemplo, nos jogos de Premier League. Óbvio que todo o contexto de ser um jogo de Copa, de ser um jogo eliminatório aqui, muda também consideravelmente a postura das equipes no que diz respeito ao comportamento, sobretudo defensivo, né? Um time que joga um jogo eliminatório de volta única, né? De partida única, ele vai fazer de tudo para não se expor defensivamente, porque tomar um gol num jogo assim implica em ficar muito vulnerável para tentar buscar o resultado depois, tá? Então, são jogos, né? Tanto do City contra o Brentford, como esse aqui do Newcastle e Fulham, são jogos onde as equipes devem ter uma precaução defensiva mais acentuada. Então, isso pode fazer com que seja difícil a gente trabalhar, por exemplo, um mercado de over goals, né? O que pode levar a um cenário over aqui, algo circunstancial que traga um gol cedo, daqui a pouco um cartão vermelho no primeiro tempo, alguma situação assim, que possa fazer com que o jogo descambe para um jogo muito mais aberto, né, de muito mais trocação. A tendência é que sejam jogos um pouco mais estudados, tá? Aqui, eu acho que trabalharmos em back ao Newcastle pelo momento que a equipe vive não é a melhor posição nesse jogo aqui. Eu gosto mais de trabalhar contra o time visitante, né? Leia o Fulham aqui, portanto, seria a minha sugestão para esse jogo, pensando numa correção de preço aqui, levando em conta que o Newcastle jogando dentro de casa deve ter mais iniciativa, deve tomar a postura de agredir o adversário, marcar um pouco mais alto na saída de jogo o time do Fulham aqui, e a gente pode ter essa odd do time visitante corrigindo bastante, tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês nesse jogo aqui. Depois, para fechar, então, a gente tem às 21h30, Corinthians e Vasco. Vamos dar uma olhada aqui no Bolsa de Aposta para ver o que o site traz para a gente nesse confronto aqui. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? Das finais da Copa do Brasil, né? O jogo de ida na casa do Corinthians. Então, aqui no contexto,
o Vasco leva essa vantagem de poder decidir os dois jogos aí, fazer o segundo jogo de volta na sua casa no Maracanã. Provavelmente esse jogo não será em São Januário, será no Maracanã, né? E a gente deve ver aqui o Vasco da Gama não necessariamente invertendo essas odds, mas sendo bem mais parelho no jogo da volta, claro, a depender do placar construído nesse jogo de ida, né? Corinthians aqui pelas odds do Bolsa de Aposta a 1,92, o Vasco a 5,90, tá? Fazendo a live do jogo da semifinal, a gente acompanhou juntos aqui a semifinal, o Corinthians e Cruzeiro, e posteriormente o Fluminense e Vasco. Eu comentei com o pessoal que a gente estava falando na live, né, sobre o fato de que se o Fluminense fosse enfrentar o Corinthians na final, seria um jogo um pouco mais parelho, né? Mas se o Vasco enfrentasse o Corinthians, seria um jogo mais emocionante, pelo estilo de jogo do Vasco, pela proposta que o time tem. Mesmo quando joga fora de casa, é um time que tem uma marcação bastante agressiva, tem uma saída de jogo que às vezes arrisca bastante, né? Tentar sair tocando a bola, que é uma coisa muito do perfil do Fernando Diniz como treinador, fazer com que a equipe tenha esse jogo apoiado, sempre com a bola no chão, fazendo com que o time evolua dentro do campo com a posse da bola, né? E isso faz com que o Vasco, às vezes, tome alguns riscos que, se o Corinthians souber aproveitar, pode tirar boa vantagem aqui, tá? Então, essas aqui são as odds no Bolsa de Aposta. A gente vai dar uma olhada aqui nas prováveis escalações das equipes, né? A gente tem aqui, do lado do Corinthians, um time que tem os 4 principais jogadores aqui, né? O Yuri Alberto, o Garro e o Memphis Depay. E aí a gente tem o Bruno Bidon aqui entrando como quarto elemento nesse sistema ofensivo aqui do time do Corinthians, porque ele é um jogador que vem sendo, nessa reta final aqui de temporada para o Corinthians, muito importante, né? A gente teve aí momentos em que os outros 3 principais jogadores aqui, alguns deles não estiveram disponíveis, às vezes os 3 estavam fora, e o Bruno Bidon foi um jogador que assumiu para si essa responsabilidade de ser o cara mais criativo nesse meio campo do time do Corinthians. Teve personalidade, bateu pênalti na decisão contra o Cruzeiro também, então é um jogador aí que tem tido cada vez mais relevância nesse sistema de jogo do time do Corinthians, né? A gente percebe o Corinthians nessa reta final, sobretudo na Copa do Brasil, com uma maturidade muito interessante assim, a nível de evolução no seu estilo de jogo, na maneira como tenta propor as situações dentro dos jogos aqui. O Corinthians evoluiu bastante nesse sentido, embora no jogo na Neoquímica, o jogo da volta contra o Cruzeiro, não tenha feito, principalmente no primeiro tempo, um bom jogo. Deixou o Cruzeiro jogar, o Corinthians tinha uma vantagem de ter feito um gol fora, tá vencendo por 1-0 no agregado, mas deixou o Cruzeiro tirar essa vantagem muito rapidamente, né? Então, talvez esse jogo da semifinal contra o Cruzeiro na volta tenha sido uma lição para que o Corinthians faça um primeiro tempo mais interessado, mais aplicado do que fez no jogo de volta da semifinal contra o Cruzeiro, tá? Do lado do Vasco, a gente tem uma equipe que gosta bastante desse estilo de jogo de trocação mais aberta, né, mais franca, como eu falei para vocês aqui, o estilo de jogo do Fernando Diniz, ele já tem isso no seu DNA. Tem alguns jogadores que estão jogando muito bem também aqui, destaque para o Coutinho, que chegou no Vasco, parecia que estava no Vasco há 15 temporadas já mais ou menos, né? É um time que é um jogador que lidera não só no ponto de vista de domínio técnico das ações dentro do jogo, mas ele é um cara que tem um senso de liderança assim dentro do grupo muito grande, né? Então passa muita jogada por ele, e o Ryan, menino aqui, atacante do Vasco, para mim é um dos grandes nomes dessa temporada sendo revelados no futebol brasileiro. Muito provavelmente o Vasco não vai conseguir segurar ele por muito tempo, porque já desperta o interesse aí de equipes da Europa por esse jogador que tem um potencial muito grande de evoluir aí, e talvez, arrisco a dizer que se o Ancelotti estiver de olho aí, esse jogador é um jogador que pode aparecer nas listas aí, próximo da Copa do Mundo, esse cara pode figurar na seleção brasileira, tá? Então, acho que o Vasco
vem numa preparação interessante. A gente viu um aspecto que precisamos comentar, que foi a questão física do time do Vasco, que pesou bastante no jogo contra o Fluminense. A gente viu na reta final da partida ali o time do Vasco sentindo bastante fisicamente, né? Um time que não suporta jogar nesse alto ritmo aí durante 90 minutos contra adversários que mantenham também essa corda esticada. Então, do ponto de vista físico, acho que o time do Corinthians está um pouco melhor preparado do que o Vasco para esse confronto, né? Além de ter tido aí a possibilidade de descansar um pouco mais, né, da decisão. Teve algumas horas a mais de descanso ali, né? Um destaque que a gente pode falar também na equipe do Vasco é o goleiro. Aliás, os dois goleiros, né, tanto o Hugo Souza do lado do Corinthians como o Léo Jardim do lado do Vasco, foram protagonistas aí nas decisões por pênaltis aí, fazendo defesas, foram importantes ao longo dos 90 minutos também, principalmente nos jogos de volta da semifinal, e devem ser figuras importantes também nessa decisão, porque, como eu falei para vocês, será um jogo mais parelho do que o mercado está colocando aqui, né? Para esse primeiro jogo, o que eu indico para vocês é ficar de olho numa correção de preço do time do Vasco, levando em consideração que o Corinthians não deve ter um primeiro tempo tão ruim como teve contra o Cruzeiro no jogo de volta da semifinal, como eu comentei com vocês, tá? Então o Corinthians tem condição de fazer um bom jogo dentro de casa. Enxergando o contexto de 180 minutos dessa decisão, é muito importante para o Corinthians fazer um resultado em casa nesse jogo. Então é o time que tem a necessidade maior de construir, é um time que deve partir mais para cima, tem um bom ataque, jogadores capazes aí de fazer gols, e também tem muita oportunidade aí de trade para a gente pegar mercado de finalizações a favor do Corinthians, mercado de escanteios também a favor do Corinthians, mercados de cartões para as duas equipes também pode ser interessante. Os cartões eles zeram nessa fase, então a gente tem a possibilidade aqui dos jogadores serem um pouco mais agressivos, digamos assim, não estarem tão preocupados em não tomar cartões aqui. Então, acho interessante que a gente tenha essas análises na manga aqui também para poder trabalhar nesses jogos, mas para trading esportivo, leia ao Vasco, é a minha sugestão para esse jogo aqui. Beleza? Se você tem alguma outra ideia para esse e para os outros jogos que eu comentei aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Lembrando, se você gosta de trabalhar mercado de gols, eu tenho para vocês aqui um e-book que eu produzi com a minha estratégia do mercado de over goals ao longo de 5 temporadas inteiras, validando essa metodologia, catalogando entradas ali, onde eu estabeleci todo o modelo de trabalho que eu utilizo até hoje num dos métodos que mais me traz lucro ao longo do tempo, que é no mercado de over goals. Então, se você quer ter acesso a esse e-book, o link está aqui na descrição também, um material fantástico, muito completo, que com certeza vai mudar o seu patamar aí na hora de trabalhar no mercado de gols. Beleza? Tá dada a dica então. Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.